conseguido. Eu Uhum, tenho conseguido, mas eu confesso para você que eu não tive tanto tempo ainda não para entendi. acompanhar mais Aham. do que eu Corrido, né? gostaria. Mas eu comecei, sim, e eu gostei muito, até comentei com a Raíssa, daqueles Uhum. materiais, como é que eu digo? Uns anexos que vem, né? Sim, sim. As Que você apostilas, sempre né? coloca, né? Junto das Uhum. aulas ali. Mas Sim. eu gostei, tenho gostado bastante. Ah, tá. Vai Tem animar vindo acrescentado. presencial agora, esse mês? Então, eu creio que sim. Dia Tomara, ué. 29, né? É dia 29. 29, sem ser esse o E próximo final de no semana. próximo. Eu tenho a Aham. formatura do meu menino, mas é dia 30 no Ah, domingo. tá. No domingo. Ah, então Mas dá, ué. aí no sábado eu acredito que vai dar para eu ir sim. Aham. Ah, que É bom. mais Porque é cedo, né? bom também ter esse contato presencial, né? Aham. Ai, Consegue. ajuda bastante. Aham. Auxilia, mas eu vou fazer o possível para isso. Uhum. Mas eu tô gostando, eu falo para a Raíssa a sua clareza em falar das aulas, né, sobre a TCC, e em Uhum. especial nessa parte mesmo, voltada, né, para a Aham. prática da nossa Sim. rotina. Ai, eu tenho gostado bastante Ah, que bom. do que você E se aí, em faz. Valadares, como é que está o mercado da clínica particular? Você atende particular ou você Então, atende por convênio? eu atendo particular. Eu Uhum. atendo particular. No momento não tem convênio, não. É, mas está Você, tendo muita demanda. é, Graças a, você, no momento eu tenho muita demanda voltada para adolescentes. ah, Tendo muita adolescente. Eu uhum, fiz uma especialização em psicologia e desenvolvimento infantil e do adolescente. Eu tenho algumas crianças, mas do ano passado para cá, aí eu tentei afunilar mais o meu público, mais uhum, voltado para adolescência. porque dá Então uma tem tido muita diferença, né? demanda, adultos jovens, Uhum. tem. Então eu tenho uma outra situação. E eu tenho aqueles adolescentes hoje que eu iniciei crianças, né? Aham, que agora eu Então sou é muito adolescente. bacana. Agora são Ah, adolescentes, que agora são legal. adolescentes. Mas hoje eu consigo, assim, até te ouvindo, acho que foi semana passada, né, falando de captação e do público, Aham. ó, hoje eu consigo selecionar mais. Ah, que bom, Assim, ué. dependendo, por exemplo, né, primeira infância ali, já não tem Uhum. pegado, Sim, por sim. opção mesmo. E você atende Então eu tenho que adulto fazer também, dessa né? forma. Eu atendo alguns adultos também. Uhum. Tem adultos jovens, mas eu atendo adultos. Uhum. Tem ficado Mas o ali mais seu entre carro-chefe agora é a adolescente. adolescência, então. Sim, meu carro-chefe, sim. Eu Uhum. estou fazendo uma especialização também, Hum. chama formação, certificação TIM, Ah, tá. a Sei. Jaqueline Aham. Vilela, Conheço. online também. Então, tem gostado bastante também, sabe? Dos Uhum. protocolos, das Sim. orientações. Então, tem sido, assim, meu carro-chefe. Ah, que Mas legal. eu ainda preciso voltar mais só para o consultório. Porque eu Uhum. atendo 2 dias da semana, eu atendo 3 dias em consultório e duas tardes, na verdade, que eu trabalho à tarde. Parte da Uhum. manhã eu fico por conta Seus- de casa, meus meninos, um atendimento Aham. online, também pode acontecer. Mas eu saio para atender na parte da tarde. Mas 2 dias da semana, 2 tardes, eu atendo numa clínica Ah, multidisciplinar. aham. E aí lá eu só atendo adultos na área da oncologia. Ah, sim. Uhum. Mas eu, assim, já tenho interesse já há um tempo, sabe? De Uhum. focar só no consultório, Uhum. a Entendi. minha demanda. É, Lá eu estou por alguns motivos, assim, quando eu entrei, a carga horária é muito prática, aham. aquelas coisas que eu ainda Que a gente fica dependente, né? dependente, eu tinha um menino menor, então me auxiliava bastante. Lá é tranquilo no sentido, Aham. né, da Sim, equipe, o público, entendi. é, é bacana. Pela carga horária, eu atendo só 4 horas, 4 horas numa parte, Ah, 4 em outra, oito aham. horas, sabe? Mas eu preciso me desvincular de lá e fazer essa transição total para o consultório. Eu Entendi. tentei no ano passado, tentei 2 vezes, no meio do ano, final do ano. Aí, infelizmente, por motivos pessoais, eu não consegui. Aham. Então, ficou para esse ano. Aí eu tenho esse objetivo, né? Se Deus quiser, aí, início do Aham. ano, fazer a transição totalmente para o consultório. Sim, E sim. lá no consultório sou eu Aham. e duas psicopedagogas. Ah, tá. Tem uma equipezinha, então, lá com você. Temos. Uhum. Mas temos uma ideia também de ampliar, sabe? Aham. Mas até Ótimo. então é mais
A gente consegue fazer essa E parceria, onde né? que é seu consultório aí em GV? É no centro, Centro no mesmo? Edifício Maria Júlia. É. Hum, Aí lá eu não tenho convênio, mas eu tenho parcerias. Por hum, exemplo, eu tenho psiquiatras, dois psiquiatras, a gente faz uma parceria de uhum, encaminhamento. sim. E eu tinha também, e hoje não muito, mas com o Ipseng. Eu Uhum, não sou, né, eu não tenho contato com eles, mas normalmente eles me encaminhavam. Mas aí eu fazendo o meu valor também. Mas hoje em uhum. dia é só particular. E quanto que tá o valor que você cobra aí? O valor daqui? É. Então, o valor daqui está 200 Uhum. da sessão, sabe? Como é que é? 200 o valor da sessão. 200 valor de sessão. E você É, cobra valor de entrevista mais alto ou é a mesma coisa? De anamnese? não, mesma coisa. Mesma coisa? Você tem costume de fazer pacote também, mensal? Tem também, Tem. Uhum. tem também. Tem alguns. E aí você dá desconto para o pacote? Não. Não, tá, na Não. verdade tem gente que pede, né? Já chega Uhum. pedindo. Uhum. Aí, por exemplo, aqui a gente tem a casa da Unimed, né? Uhum. A casa da Unimed é um pouco mais distante. Aí a pessoa já chega, né, com essa observação. Tem o Uhum. plano da Unimed. Aí poderia Uhum. fazer um desconto. Uhum. É, Aí eu tenho. Aí eu tenho no pacote, sabe? Aí a pessoa já acerta as 4 sessões, né? é, Mensal. uhum. É, já Mensais. paga no início, né? Uhum. No início, é. Uhum. É, o ideal é isso. Paga no início, né? Uhum. E aí dá para fazer um descontinho, como diz o outro. É, Boa noite, é. Joyce. Eu costumo, né, sugerir aqui para os mentorandos, né, para os meus alunos, uma coisa que deu muito certo comigo, né, ao longo da minha carreira, foi cobrar a anamnese ou a primeira entrevista a um preço maior, porque a entrevista inicial, normalmente, ela é mais demorada. Ela exige mais da Uhum. gente também, aquela atenção e tudo mais, estar ali, né, bem focado para entender e segurar aquela demanda. Tem gente que só vai naquela entrevista e não volta também. Então, Também. aí e aí, porque também dá essa ponte para o desconto, por exemplo, né? Se você cobra 200, de repente você vai cobrar a primeira entrevista 250. Aí eu já passo o Uhum. valor nesse sentido, assim, ó, a primeira é 250. Eu vou avaliar o seu caso e aí a partir do seu caso é que eu vou falar o valor das próximas sessões. Ou a própria Uhum. secretária, né, já fala, já faz essa linguagem. Que aí, ó, caiu minha câmera aqui, não entendi por que não. Que aí você, né, como eu Bem, disse, segura, não voltou não, mas deve voltar daqui a pouco. é, Você, a imagem. você segura esses 250 da primeira, e aí, por exemplo, eu dependendo do paciente, se eu vejo que é um paciente que tem condições de pagar, entendeu? Porque tem gente que tem, você sabe que tem. Aí Tem. eu já falo isso, falo assim, olha, o seu caso, né, pelo que eu avaliei, vai continuar esse mesmo valor. A cada sessão é 250. Se você tiver interesse de fazer o pacote, peraí que acho que entrou a câmera do meu celular aqui no lugar. Deixa eu pedir meu menino para desconectar, que meu celular tá lá no corpo. Ô, Vitor, desconecta a câmera do celular. Hum. Ah, agora foi. Mas aí, Joyce também que está chegando aí, Joyce até também está fazendo essa transição, né? Está começando agora na clínica e ela atendia no organizacional. Aí eu até falei isso com ela, né? No caso dela, a sessão lá onde que ela mora, no Espírito Santo, para, né, esse caso de quem está iniciando, normalmente é em torno de 150, 130, né, Joyce? E aí eu falei para ela, sugeri, de repente ela cobra 150 da avaliação e faz o valor de 130 para as demais.
E sempre fala isso, que a primeira é uma avaliação, que eu vou, né, verificar o seu caso, que eu vou entender o que que é, e depois eu vou te passar o valor das demais. Ou então você já pode falar que a primeira é 150 e as demais são 130, se você quiser já deixar batido o martelo, né? Aí, Dani, também para você pode ser isso, pode ser 220, se você não quiser colocar 250 ou 230 a primeira, Entendi. porque é um É, meio que a gente tem de valorizar esse primeiro momento, que esse realmente primeiro ele, momento. ele é desafiador. E aí também Isso, possibilita para a pessoa esse raciocínio assim, não, é só a primeira que é 250, as outras, entendeu? É uma forma também de persuasão para ela, né, entendi. ver que vai ter uma queda na sessão depois. Aham. É, é, é esse valor eu costumo colocar inicial, mas eu tenho, no momento eu tenho valores variados também, sabe? Porque Aham, tem pessoas que eu sei que não tem condição. Porque, aham, assim, pelo menos no meu consultório, eu atendo. Eu tenho situação de atender irmãs, uhum, é, sim. situações variadas, sabe? E É, quando eu fui para a clínica, eu iniciei numa clínica social e era aham, muito baixo, mas eu sim. fiz para captar pacientes. Então, e lá, graças a Deus, quando eu saí, que eu decidi ir para o meu consultório, eu Uhum, consegui vários pacientes que continuassem comigo, que uhum, foram, sabe? Então, hoje eles não pagam esse valor ainda. Não legal. chegou esse valor. Mas os Aham, que mas iniciam, eles sabe? É o foram. que eu tenho É, coragem, né? aham, Não é sim. pelo convênio, mas eles vieram de lá e como era um valor muito abaixo, na época eu te coloquei o dobro do valor. E assim, graças a Deus, alguns conseguiram ir comigo, É, vai né? subindo aos poucos mesmo, não tem Vai subindo jeito. aos poucos, é. Aham. E aí, outra coisa também que é importante é a gente estabelecer cotas, tá? Eu Uhum, também trabalho muito isso na mentoria, no sentido assim, você tem que valorizar o seu serviço, tem que colocar um valor que seja justo, e as pessoas têm que entender que você tem um diferencial, que você apresenta resultado. Mas aí vai ter esses casos de pessoas que não têm condição realmente de pagar, né? Ou um valor tem um valor muito baixo, ou tem um convênio e que vai reclamar esse desconto, né? Querer esse desconto. Então, o que que a gente estabelece? Eu faço na mentoria esse cálculo com a pessoa. Quanto que você quer, né? Ou quanto você precisa faturar nesse mês, né? A cada mês. Quanto que tem que ser um faturamento razoável para você? Então, por exemplo, que seja R$ 10.000 por mês que você precisa faturar. Então, de R$ 10.000, quantos pacientes você precisa ter, né? A quanto para chegar a esses 10.000. Então, no seu caso, por exemplo, Dani, que você vai atender, né? A prioridade é a parte da tarde. Então, você tem 5 tardes para chegar a essa meta. Aí a gente vai ver, né, quantos pacientes você vai atender e ver o valor. Então, é conta mesmo que a gente faz. Aí, a partir daí, a gente estabelece, não, eu posso ter 5 pacientes no valor social, eu posso ter 3 no valor social, né? Mas isso, para isso, a sua agenda já tem que estar girando, né? Quando começa a transição, não dá para fazer isso de cara porque, né, você precisa de se manter e tudo mais. Mas aí a gente vai estabelecendo metas e vai fazendo essa proporcional. Igual eu, por exemplo, até hoje eu tenho cota de pessoa que eu atendo 0,800 mesmo, que não tem condição nenhuma de arcar com o tratamento. Mas aí eu tenho uma cota para isso. Então, quando eu dou alta para essa pessoa, aí é que pode entrar outra. Aí eu tenho também, por exemplo, 2 cotas de valores mais baixos que eu cobro, né? Então, se eu cobro 300, aí eu tenho 2 cotas de 150. Porque hoje a minha agenda também é mais curta, né? Eu atendo 2 vezes só na semana. Então, eu tenho cotas menores.
Aí a gente se organiza dentro disso para também você não ficar picando demais, sabe? Ah, um eu cobro 200, outro eu cobro 180, outro eu cobro 170, outro eu cobro 150, 100. Aí o seu financeiro ele fica muito difícil para você administrar e para você fechar e mensurar, né, o seu faturamento. Então, prever, né, alguma coisa também. Então, por isso que eu acho interessante, né? Quando a pessoa vem para a mentoria, a gente faz essa análise. A Raíssa mesmo foi uma que eu fui fazendo com ela, né? Ela deve ter te falado que ela fez a transição do convênio para o particular e foi sendo assim. Ela trouxe também alguns pacientes, igual você fez, né? De valor social, foi chegando eles no ponto e fomos colocando as metas. Quanto que eu tenho que captar no valor cheio, né? Quantos pacientes para poder dar esse up aí no financeiro, né? Então, porque isso ninguém ensina para gente na faculdade, né? A gente vai aprendendo no dia a dia, vai vendo um colega que faz de um jeito, outro faz de outro, a gente vai também fazendo. E se a gente der bobeira, daí a pouco é o que eu falei, você está picando demais os valores e não paga o que você, né, faz, o que você gasta e o que você precisa. Acaba que você fica só girando caixa. Pode falar, Joyce. Ô, Cleide, é muito interessante esse assunto, porque eu não sei se a Daniele compartilha da mesma ideia, mas antes de fazer a mentoria com você, eu percebi o seguinte, uma dificuldade de colocar preço na sessão, no serviço prestado, e psicólogo também, às vezes eles são amigos, assim, nossos colegas de profissão, e não fala assim quanto que a pessoa, eu vou começar a atender. A pessoa às vezes já atende há mais tempo. Aí às vezes eu perguntava, qual que é o valor que você cobra e tal? Ah, mas isso aí depende, depois a gente vê. Parece que ficava com aquele constrangimento de falar o valor, sabe? Sim, sim. Ficava assim com aquele tabu. Ah, menina, mas aquilo já me deu tanta raiva. Ainda mais aqui no Espírito Santo, porque o pessoal é muito fechado, sabe? Sim, sim. O povo é muito fechado. Aí, às vezes, eu falava assim, gente, qual que é a dificuldade de falar? Às vezes, até o salário mesmo, assim, né? A Uhum. renda, você pergunta, aí o psicólogo fica cheio de dedo na hora da gente colocar preço nas coisas, assim, no serviço, com vergonha, aquele constrangimento. Não, tem que ser de forma mais natural, porque quanto mais natural for, a pessoa vai receber isso de forma natural também. É verdade. Então, assim, eu tinha muita dificuldade, sabe, com isso. Uhum. Aí eu ficava pensando, meu Deus, quanto que eu vou falar? Eu não sei uma média, porque aqui em Vitória, no Espírito Santo, é assim, Uhum. é Grande Vitória, né, que a gente fala, tem as cidades, então, dependendo da região, o valor é mais alto, e dependendo da região, o valor é mais baixo. Sim, Então, sim. às vezes, eu ficava perguntando a uma colega minha, fulana, não, já tem amiga, assim, que tem mais intimidade, ainda assim tinha um pouco de receio, mas falava. Mas a gente Aham. não aprende na faculdade e nem às vezes o nosso colega de profissão não repassa essas informações não para a gente. Você fica quebrando cabeça com isso. É verdade. Aí até a dificuldade para precificar é essa, porque você não tem, né, uma referência de mercado, né? Porque a gente tem É, aquela tabela do CRP, mas você tem que avaliar a referência de mercado, né? Quanto que está valendo naquela região, né? O serviço prestado. E aí as pessoas têm essa dificuldade de verbalizar. Eu vejo muito isso na mentoria mesmo. Aquela vergonha de falar quanto que cobra, quanto que recebe, e a gente tem que ser claro e transparente nisso, né? Você não vai ficar divulgando isso a todos os cantos. E até para falar com o paciente, eu vejo muitos psicólogos que ele não fala o valor, ele joga para a secretária falar, porque ele se sente constrangido de falar o valor que ele cobra, né? Então, assim, é uma questão, assim, muito da psicologia mesmo, que a gente vem com esse déficit mesmo. E aí, o psicólogo, que na verdade ele tem dificuldade de falar o valor, ele acaba se sacrificando, né? Ele acaba, às vezes, colocando um valor muito abaixo, é,
ele não valoriza o trabalho dele. É aquela coisa que a gente vem lá da faculdade também, né? Que a psicologia é para ajudar o outro, a psicologia, né? As pessoas precisam. E é engraçado, né, que tratamento de saúde em geral, né? Médico, por exemplo, não é uma coisa que é para ajudar as pessoas, não é uma coisa que as pessoas precisam, né? Que elas estão doentes. E eu não entendo por que, né? O médico ele não tem vergonha nenhuma de falar que a consulta dele é R$ 500, é 750, é R$ 400, e a gente paga. Se você estiver numa situação, né, que você precisa daquela consulta, você vai pagar. E por que que a gente, né, que ajuda tanto quanto, ou às vezes até mais, tem essa vergonha de falar o valor e de se valorizar? Porque eu acho que o maior problema, né, meninas, não é a gente falar o valor, é ter essa segurança de falar o nosso valor, sabendo que esse valor é um valor justo, né? Que a gente fez por onde e a gente faz por onde entregar o resultado para essa pessoa, né? Então, acho que é muito por aí. Raíssa, abriu o microfone aí, você quer falar alguma coisa para completar aqui nosso raciocínio? Não, é mais falando sobre a minha experiência mesmo, né? A Uhum. dificuldade de encarar a precificação. Eu mesma foi uma das que passei muitas vezes para a secretária, né? Fala o valor, fala aí como é que vai pagar e tudo, e aí de ficar surpresa de ver que a pessoa topava, né? Pagar um valor bem mais alto que para mim era alto, né? Uhum. E aí, aos poucos eu fui justamente adquirindo essa confiança mesmo, né? Então, quando hoje a pessoa vem, me procura e pergunta, eu falo, e eu não sinto aquele constrangimento, né? De falar que é um valor X, né? Que ele é bem mais alto. Uhum. Sim, sim. É justamente isso. Você vai adquirindo à medida que você vai convivendo também com pessoas, né, Raíssa, que cobram esse valor e você começa a se questionar, né? Ué, por que que todo mundo cobra, só eu não, né? E Exatamente. né? Então, acho que essa ambiência também é importante. Por isso que a mentoria, né, ela é muito importante para nós, porque é um ambiente em que a gente vai se fortalecendo e você vai ver, não é, se está dando certo para a Raíssa, pode dar para mim também, né? Então, eu também posso cobrar, eu posso ser mais seletiva no meu público. E aí, eu trabalho muito essa questão, Joyce e Dani, né? Eu sempre falei isso com a Raíssa da questão das cotas, justamente por causa dessa consciência que pesa para o psicólogo falar assim, não, mas se eu cobrar R$ 200, nem todo mundo vai poder fazer terapia comigo. Tá, mas você pode cobrar 200 e ter X cotas de 150, por exemplo, né? Ou R$ 100, por exemplo. E aí, o que que acontece? Aí fala assim: ah, mas eu não vou conseguir atender todos se eu tiver só duas, três cotas. Mas quem falou que você tem que atender todos, né? Você pode fazer a sua contribuição, a sua parcela social, e sempre vai ter um colega que está começando, sempre vai ter um colega que atende lá no plano de saúde, sempre vai ter um colega que está atendendo na rede pública, que essa pessoa vai ter acesso. Hoje a psicologia está muito mais acessível. Então, a gente também tem que ter essa questão com a gente, né? De transformar a vida dos outros, mas sem matar a nossa vida, né? Sem diminuir a nossa vida, porque a gente está se sacrificando. Então, na terapia do esquema, né? Quem conhece aí um pouquinho da terapia do esquema, tem o esquema do autossacrifício e da subjugação. Eu falo que esses dois esquemas é o que os psicólogos mais tem, né? Muitos profissionais da saúde, a maioria dos profissionais da saúde traz esse esquema de autossacrifício, esse esquema de subjugação, de que o outro é mais importante, né? Ou então de que eu tenho que me sacrificar. E aí não é só no valor, sabe, gente? Essa mentalidade nossa de ter que ajudar o outro não é só no valor, às vezes é no horário que você sacrifica. Ah, é o horário do meu almoço, mas a pessoa só pode nesse horário. Então eu vou atender nesse horário. Ah, é no horário, né? Depois das 18. Eu não atendo depois das 18. Ah, mas ele falou comigo que só pode esse horário. Aí eu me sacrifico por aquela pessoa.
E aí, né, uma das coisas que me levou a criar a mentoria, criar o TAP, e fazer esse movimento, né, de ajudar outros psicólogos, é porque eu adoeci justamente fazendo isso tudo, né? Eu cheguei até a síndrome de burnout justamente por um esgotamento e por essa generosidade extrema, né, de achar que eu tinha que ajudar todo mundo, abraçar todo mundo. Eu não tinha nicho, eu atendia tudo e todos, eu atendia de 8 a 80 anos, até menos de 8, né? E fazia avaliação e atendia casais e assim, dava conta, dei conta durante o tempo que eu atendi, mas eu fui me matando, né? Então hoje a mentoria TAP, né, e os cursos que eu trago, as lives, todas as aulas, eu procuro trazer o psicólogo para esse olhar, né, que ele tem uma profissão e se é uma profissão, ele investiu nela, então ele tem que ter um retorno financeiro e, ao mesmo tempo, esse olhar para o autocuidado, né, para a prevenção, para que ele fique bem, antes de pensar que o outro tem que ficar bem, né? Então, isso foi uma grande lição para mim, né? Eu fiquei parada por um ano, né? E um ano às vezes, dependendo da situação, passa rápido, mas quando você está parado, parece que ele não passa, né? Então, nesse um ano, eu pude refletir, pude montar toda essa estrutura, pensando justamente nisso, né? Que outros colegas não passassem pelo que eu passei, porque não foi nada legal, né? Viver o que eu vivi durante esse afastamento do burnout e pensar assim, né? Que eu cuidava de todo mundo que vinha até mim e não cuidei de mim, né? Eu estava pronta para sempre atender todos e me dispunha e, né, fazia tudo que eu podia e de repente eu não cuidei de mim mesma, né? Aí isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. E foi uma coisa que eu falei muito com a Raíssa na época também, né, Raíssa? Que a Raíssa trabalhava, não tinha tempo para fazer nada para ela, mal, mal para almoçar, tinha dia que nem almoçava de direito, porque era um paciente atrás do outro. E outra questão, né, muito da mulher, do nosso nicho aí de mulheres, da nossa realidade de mulheres, é essa questão de ter filhos, né? E a gente precisa, às vezes, cuidar do filho. Quem não tem filho, às vezes, né, tem alguém em casa que depende da sua atenção. E aí você trabalha tanto e quando chega em casa, aí uma vez eu questionei uma psicóloga, né? Que ela tinha um menininho de 2 aninhos. E aí ela fez a mentoria comigo e ela estava assim, trabalhando todos os dias até tarde. Ela trabalhava em 5 clínicas, cada dia ela estava em uma, cada dia da semana ela estava em uma. E aí eu fui trazendo esse questionamento para ela, né? O menino estava com 2 para 3 anos. Eu falei assim: olha, hoje você está cuidando dos outros, está cuidando dos filhos dos outros. E o seu filho, será que ele vai precisar também ir para psicóloga, né, para cuidar disso, né? Cuidar das emoções dele, porque você não está suprindo as necessidades iniciais dele, da primeira infância. Aí ela, tipo, teve um choque e começou a se programar realmente para mudar, né? E conseguiu. Hoje ela tem um consultório particular dela, né? Ela consegue ter o tempo com o filho, tem alguns atendimentos online, mas ela consegue fazer atividade física, coisa que ela não fazia também antes. Então, acho que essa mentalidade que a gente tem que trazer para a saúde mental, né? Porque de que adianta a gente ajudar tanta gente, salvar tanta gente e morrer, né, na praia. Então, assim, ir se afundando, adoecendo ou trabalhando. E aí, quando você adoece, você compromete o seu resultado também. Porque se você não para, né, igual eu parei um ano, mas durante um período eu já estava adoecida. Até eu parar, eu já estava adoecida. A gente acaba comprometendo o nosso resultado no consultório também, né? Ao invés de ajudar, aí vem aquela palavrinha bonita, né, que está em alta aí na área da saúde, a iatrogenia, né? Você, ao invés de ajudar a pessoa, você comete iatrogenia, que é tratar a pessoa com é, instrumentos, técnicas que, ao invés de ajudar, pioram o quadro dela. Então, acho que é sobre isso que a gente precisa pensar.
Mas vamos aproveitar, né, que nós somos poucos hoje, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar sobre essa questão do consultório em si, né, ou mesmo, né, de casos clínicos mais desafiadores, algum instrumento, alguma coisa que vocês querem saber, podem ficar à vontade, tá? Para a gente aproveitar esse nosso momento aqui juntos. Ô, Cleide, Oi, Joyce. é, eu estou atendendo um público que eu gosto bastante, são os idosos. Uhum, E a maioria deles tem a queixa de problemas relacionados com os filhos. uhum, Ah, porque meu filho está de mal de mim, meu filho não conversa comigo, ele não me dá atenção, depois que a minha filha casou, ela está diferente comigo, não vai na minha casa mais. uhum. E então, assim, eu tenho acho que uns 2 ou 3 casos nesse sentido, sabe? Sim, sim. Inclusive, uma das idosas, ela se sente muito sozinha, aí ela já trouxe no último atendimento que Hum, ela não sabe o que vai fazer no Natal, porque na casa da mãe ela não vai passar porque tem uma irmã que não conversa com ela também. É uma hum, família bem complicada. uhum, E a mãe dá preferência para chamar essa irmã. E a irmã, mesmo não conversando com ela, a irmã vai e ela não se sente bem em ir. Aí ela falou assim: onde que eu vou passar o Natal? Porque uhum. Natal é coisa de família. Sim. Todo mundo passa com família e eu não tenho família. Nem minha filha está conversando comigo. Então, assim, e ela é professora aposentada, trabalhou a vida inteira com educação. E eu Uhum, confesso que eu fiquei bem comovida, assim, com o caso dela, sabe? uhum. Aí vem aquela questão da reparação, né? Você não pode entrar, né? Uma coisa é você ser empática com ela, mas outra coisa é você se misturar aí nessa empatia, passar a ser, né, uma questão de sensibilizar tanto assim. Então, assim, Uhum, você precisa, né, separar isso. Por quê? Porque, na verdade, né, você está chegando, elas estão chegando agora para você. Você não sabe como que foi é, construída essa relação, né? Aí você já vê que uhum, já é uma família complicada, que já não conversa com a irmã, e que aí ela já vai deixar de ir. Então, assim, tem angu, ó, tem caroço nesse angu, tem. coisa aí, né? Porque Uhum, eu costumo dizer que as pessoas colhem, né, o que elas plantam. Quando chega sim, nessa idade, né, da velhice, o idoso, ele pode ser que realmente, às vezes, aconteça alguma injustiça, né, do filho não querer, do filho abandonar e tudo mais, mas geralmente tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa que uhum, construiu essa relação de forma assim desordenada. Mas aí você, como terapeuta, né? Como você ainda não tem toda essa clareza, porque ela ainda não trouxe tudo isso, né? É uhum, trabalhar com ela justamente o que que, né, ela pensa dela mesma dentro do modelo cognitivo. O que que isso significa para ela não ter ninguém para passar o Natal? O que que significa os filhos não virem visitar? Também trabalhar se isso é real ou se isso também não é uma fantasia, de certo modo. Por exemplo, quando a filha era solteira ou o filho era solteiro, que eles falam que depois que casa os filhos, né, somem. O filho uhum, passava tanto tempo assim mesmo com eles, né? Então, sim, trazer essa memória também de como que ele é, como que era. Ele trabalhava, ele estudava, ele saía para namorar, né? Ele saía para se uhum, divertir, porque o filho não passava já esse tempo todo que eles acham que passava, né? é verdade. Então, assim, é trabalhar essas questões, né? Questionar isso mesmo deles e construir com eles alternativas, né? E o que que você pode fazer hoje, né, da sua vida? Uhum, Quais as coisas que pode preencher? Aquela coisa mesmo da ativação comportamental, né? O que você pode fazer por você?
Ao invés de ficar só Uhum. esperando o filho ligar, a filha ligar, você pode mandar uma mensagem, né? Você pode se Uhum. ir lá visitar, então, ou convidar para vir aqui almoçar com você. É fazer uma ação nesse sentido, de questionar e pensar, levar a pessoa a descobrir soluções, né? Que pode aproximar. Sim. Você vai ter que trabalhar um pouco desse treino de habilidades, né? Com eles, de Uhum. aproximação. Como que eles podem aproximar, né? Mas é Sim. uma dor, assim, que aparece muito, porque geralmente o idoso, quando ele procura terapia, muito deles já estão num quadro depressivo, né? E o quadro Sim. depressivo leva eles para essa vitimação, eles serem Uhum. a vítima, né? E se Sim. fazem assim de coitados mesmo, por causa do próprio quadro clínico. Então, é tentar tirar ele desse lugar e levar eles para o movimento, né? Mas Verdade. é um público bacana de se atender, mas você vai ter, essa é a dor na maioria, né? É verdade. Uhum, Já clareou bastante. uhum. Beleza. Gente, então, o objetivo, né, dessa live secreta que nós fizemos, ao invés de fazer lá no Instagram, fazer aqui, é trazer para vocês uma novidade da Black da Cleide. Eu não ia fazer Black porque eu não concordo muito, que eu acho assim que o nosso trabalho aqui é um trabalho de transformação, né? Tanto na questão dos cursos, como principalmente da mentoria, do TAP, que é um processo mesmo em que eu trago para vocês uma possibilidade de mudança, né, na vida, na clínica, de viver da clínica de forma saudável. Então, não queria fazer esses tipos de desconto que o povo fica fazendo, essa apelação, coloca isso, coloca aquilo e tal. Mas aí, conversando, né, com a minha equipe, eles falaram assim, ô Cleide, mas também a oportunidade que você vai dar para algumas pessoas que talvez já são sua aluna do TAP, mas gostariam de ter o TCC e não conseguiram ainda financeiramente. Ou às vezes já é aluno do TCC e quer fazer a mentoria, mas ainda não conseguiram. Ou às vezes está lá no grupo, participa, mas ainda não teve condição de adquirir nenhum produto seu. Aí a gente resolveu fazer, né, a Black de dois produtos, que é o TAP e o TCC na prática. Aí, eu quero hoje só apresentar para vocês o que que tem em cada um deles, porque a gente vai continuar divulgando essa Black para na sexta-feira, tá? Sexta agora, dia 21, eu vou liberar, né? Nós vamos revelar para vocês qual o valor e quanto de desconto que quem já é aluno vai ter para adquirir o outro, para fazer esse upgrade aí que a gente fala, tá? Então, eu quero mostrar aqui para vocês, para quem não conhece ainda, né, as duas modalidades que eu tenho, né, ficar conhecendo e poder fazer, né, essa migração aí para fazer o trabalho completo aqui comigo. Deixa eu só pegar aqui, compartilhar. Cadê? Então, gente, a formação continuada, TCC na prática, né? Quem não sabe ainda como que ela funciona, ela é online, né? Gravada e ao vivo. Por quê? São 12 módulos gravados e tem 3 encontros ao vivo comigo para tirar dúvidas, né? No decorrer aí são pensando aí em 12 módulos, a gente divide a cada 4, né, meses, pensando que você vai fazer um mês, a cada mês um módulo, né? Aí a gente faz a cada 3, 4 meses, faz um encontro ao vivo comigo para tirar dúvidas, tá? E aí, esse curso TCC na prática, ele foi pensado por quê? Porque um dos problemas que os meus alunos, quando eu trabalhava na faculdade, tinham, né? Que eu era supervisora e tudo, eles falavam assim, ô Cleide, você podia dar um curso para gente de férias, né? Foi quando eu montei o primeiro TCC na prática, lá em 2017, 2018.
porque eles falavam assim, nossa, é tão corrida a matéria aqui que não dá tempo da gente praticar, e aí a gente vai para o estágio muito cru, sem saber como que, né, aplica as técnicas e tudo mais. E eu sou a pessoa prática, tá, gente? No meu modo de funcionar, eu me encontrei na TCC por causa disso, porque a TCC é prática. Então, eu fiz pós em psicanálise, meu estágio em psicanálise, mas quando eu me deparei com a TCC, eu falei, não, eu já faço um bocado de coisa que está aqui, e é isso que vai vir de encontro, né, ao meu jeito de ser. Então, eu sou uma pessoa prática, e aí eu não concordo, né, de ficar só lendo, lendo e não mostrar como faz. Porque ler, todo mundo pode ler, né? Mas executar é só praticando que a gente aprende. Por isso que eu brinco lá, né, que o Treinando para a Vida nasceu disso, que eu falava assim, não, é treinando que a gente aprende, vamos treinar para a vida. E então, é por isso que surgiu o TCC na prática. Então, até então, eu fazia ele, né, durante o ano, alguns módulos, mas ele não tinha esse corpo todo, né? E agora ele se transformou, né, em 12 módulos, e aí eu trago, né, a conceitualização cognitiva, que é o primeiro módulo, que é o módulo base, né? E depois eu vou trazendo alguns transtornos, como TDAH, TEPT, os transtornos de personalidade, que é difícil também para a gente entender, para encontrar alguém que vai falar como que é realmente, o que que a gente faz quando se depara com eles. Depressão e ansiedade, que são duas coisas muito comuns, o toque, né? E aí eu trago, além disso, o diálogo socrático, que vai servir para todos os tratamentos, né? E as técnicas terapêuticas. Então, dentro desses módulos, né, vocês vão encontrar cerca de 10 aulas por módulo, às vezes tem uma variação pequena, um tem 11, 12, o outro tem 9, né, mas em média 10 aulas. E aí vocês vão ter, né, essas 3 aulas ao vivo para tirar dúvida, e dá mais ou menos uma carga horária de 60 horas, tá? Então, é uma formação de 60 horas, tem o certificado, e, e aí essas aulas, né, ao vivo são combinadas previamente, vocês são informados quando elas vão ter, com antecedência. Em todos os módulos tem um material didático, tem um e-bookzinho com tudo que está lá, tem as escalas, tem modelos de técnicas, tem aulas extras, que às vezes eu faço um videozinho explicando determinada técnica, um roleplay e coloco lá para vocês, né? Dicas de filmes, dica para cada transtorno, dica de material. Então, assim, é bem rico, né, na questão de conhecimento e bem prático mesmo, para mão na massa. Você já faz um módulo, você já consegue colocar coisas na prática. E aí, né, o investimento surpresa, a gente vai revelar na sexta-feira. Os bônus também são surpresa, né? Então, vai ter bônus para todo mundo que comprar, vai ter bônus para os 10 primeiros e vai ter bônus para os 3 primeiros. Esses bônus nós vamos alimentar no grupo lá. A gente vai divulgar. Não sei se todos vocês estão naquele grupo, né? O grupão oficial da Cleide. Então, lá no grupo, durante a semana, a minha equipe vai mandar para vocês quais serão os bônus especiais para quem fizer aí, né, essa opção do TCC na prática. Agora, da mentoria, gente, como que funciona? A mentoria, ela tem duração de 3 meses, tá? Na mentoria, agora, o Master TAP para 2026, porque todo ano eu dou uma reformulada. Então, para 2026, tem um encontro individual por mês comigo, 3 supervisões de caso clínico comigo, uma aula, ali está semanal, mas não é semanal não, tá? Uma aula mensal, ao vivo, para tirar dúvidas e entrega de algum conteúdo atualizado. 20 novas aulas, tá? 20 aulas gravadas sobre habilidades clínicas aplicadas ao tratamento e habilidades de gestão da clínica com o seu negócio. Além do acesso a todas as outras aulas e demais conteúdos dos TAPs anteriores, tá? Das mentorias anteriores.
Tem acesso também ao curso Cinco Linguagens do Amor, que eu gravei e deixei lá para vocês. Acesso ao curso Mapa da Felicidade. Também vai ter bônus para todos, para os 10 primeiros, para os 3 primeiros, tá? E aí vai ser a mesma coisa, vai ser revelado lá no grupo para vocês. Então, fica atento ao grupo para vocês verem quais os bônus que vai ter. E o investimento também vai ser surpresa para vocês, revelado na sexta-feira, tá? E aí, então, tanto para quem é do TAP, que quiser vir para o TCC, e quem é do TCC para o TAP, vai ter essa excelente oportunidade, tá? De vocês poderem fazer numa condição especial. Quem não tem nenhum dos dois também vai ter uma condição especial para fazer. E aí, eu quero até convidar vocês, né, a convidarem outros colegas que vocês sabem que têm interesse de fazer para entrar no grupo, porque realmente eu não vou ficar divulgando no Instagram, em outros lugares. Eu vou deixar exclusivo para aquele grupo que já está lá me acompanhando há mais tempo, que já, né, conhece aí o meu trabalho de certa forma, porque o trabalho não é, nesse momento, o objetivo não é a venda, né, em si. O objetivo vai ser o quê? A gente fazer essa troca mesmo para que vocês possam ter, né, uma complementação, fortalecer, ter mais segurança, saber fazer essas contas, esses cálculos, já traçar os planos de 2026, né? Como a Dani falou aí, né? O objetivo dela é sair de um vínculo para poder ficar só no consultório. Então, para poder já sentar comigo, já fazer essas contas para conseguir fazer essa transição. Joyce, né, que já está aí engrenada, já está no TAP, né, complementar com o TCC, talvez fazer o seu upgrade também de continuidade no TAP, né, porque o seu TAP já vence daqui a pouco, então, né, dar essa continuidade para a gente poder ver excelentes resultados, né? Então, essa oportunidade mesmo que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, hoje era para a gente ter esse bate-papo, para a gente conversar, né, um pouquinho, ver a necessidade de vocês desse suporte, tanto para a clínica quanto do suporte, né, da gestão disso tudo, de documentos, de tudo que vocês precisam, né, recorrer nesse momento, tá comigo nesse momento e eu com vocês, para a gente fazer um trabalho bem feito, né, completo. E aí a gente sabe, né, que às vezes é um desafio mesmo, né, você investir e tudo mais. Mas é isso, meninas. Muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Deixa eu tirar a marcação aqui. Se puderem, né, falar um pouquinho aí para finalizar, né? O feedback de vocês, né? O que que vocês acharam aí da proposta? Se gerou curiosidade em vocês, interesse, né? Podem falar aí. Então, gera curiosidade, sim, interesse, porque eu vejo muito o TCC na prática. Às vezes, quando você divulga a foto do pessoal que participou, né, alguns stories, assim, até o feed, são temas que tá ali no consultório todos os dias, É. né, de pessoas que a gente está atendendo. Então, eu já fiquei triste aqui, você falando que a mentoria daqui a pouco está finalizando. Eu acho o seguinte, depois que a gente conhece a Cleide, tinha que ser vitalício. Tinha Tinha que que ser ser vitamina. vitalício. Porque eu estava até falando com a Glau, eu falei, Glau, minha filha, daqui a pouco vai acabar a mentoria, como é que eu vou fazer? Aí ela falou, menina, eu comecei a fazer com a Cleide, não parei nunca mais, porque eu falei, não, esse curso da Cleide tinha que ser vitalício, gente. Pois é, ué, Mas nós eu vamos tenho dar que um jeito dele investir. virar vitalício, pode deixar. O Menezes está aí, É, que é o da minha equipe lá do suporte. Ele está escutando tudo aí, ele vai dar um jeito de arrumar uns bônus aí para virar vitalício para você. mas aí eu fico Vamos no aguardo, pensar a nisso gente fica direitinho. aguardando Pensar aí nisso para direitinho, sexta. Pedro. Espera aí, que ele está falando aqui. Que, Menezes? Vamos sim, vamos pensar isso com carinho. É, isso aí.
Mas é isso mesmo, né, Joyce? Acaba que assim, né, vai dando uma continuidade, né? Você precisa ir realmente ampliando, né? Ainda mais você que está vindo nesse processo mesmo, né, de transição e tudo, né? Então tem que ter esse suporte até você, né? E mesmo depois, igual a Raíssa, por exemplo, a Raíssa já tem 3 anos já que ela está comigo, né? Que ela fez o TAP, faz os cursos, tudo, e acaba que hoje ela me ajuda, né? Ela acaba me ajudando, mas ela tem a supervisão dela comigo, né? Então a gente vai crescendo, vai mudando, né, os status, mas a gente continua precisando uns dos outros, igual eu também faço, né, os meus cursos fora, as supervisões, estou sempre atualizando para trazer o melhor para vocês também, né? Porque é assim que a gente cresce, né? Não tem outro caminho, não. A gente sozinha, a gente até vai mais rápido. Mas junto a gente vai mais longe, né? Então, aí acho que é essa escolha que a gente precisa fazer, tá? Dani, e aí, Dani, gerou curiosidade da mentoria, interesse? Vai continuar lá no grupo para receber lá as informações dos bônus? Ei, Cleide, eu confesso que eu não consegui ouvir tudo que você falou, porque foi na hora que eu estava no futebol. Aham, Mas eu consegui pegar um pouco, sim, e o pouco que eu ouvi, sim, gerou interesse, com aham, certeza. Eu partilho aí da ideia da Joyce, que assim, desde que eu comecei a te ouvir, agora com o TCC na prática, nossa, eu já comentei com a Raíssa, estou encantadíssima. Ai, adoro, gosto muito, Leite. Então, assim, tem sido muito bom. Então, sim, despertou interesse, com certeza. Tá? Vou continuar beleza. acompanhando. Uhum. Então, que ótimo, tá? Aí a gente em breve vai mandando lá no grupo e depois a gente vai Ótimo. revelar sexta-feira para vocês qual vai ser a condição especial. O Menezes está queimando os fosfatos dele ali para criar uma coisa bem legal para vocês, tá? E soltar na Tá sexta-feira. bom. Continuar ligada lá no grupo. Tá fazendo Obrigada. o melhor aqui para elas. Isso aí. Então tá, gente, muito obrigada, tá? Um beijo para vocês e até os nossos próximos encontros aí, tá bom? Tchau.